Olá, começa agora o Sala de Aula na TV e nesta temporada o nosso tema é fotojornalismo. Aqui nós abrimos espaço para as produções dos estudantes de graduação da Unesp. Os trabalhos aqui apresentados são fruto da disciplina de Fotojornalismo 2, ministrada pelo professor Francisco Machado Filho. A cada programa, os estudantes apresentam as suas produções do ensaio fotográfico de tema livre. Hoje vamos conhecer um ensaio intitulado Resíduos Urbanos, a Vida Narrada pelo Lixo, dos estudantes Milton Café Neto, Caroline Mendes, Rafael Almeida, Mariana Davi, Lincoln Gomes, Audrey Stabile e Fábio Ângelo. Aqui no estúdio nós recebemos, neste primeiro bloco, a Caroline Mendes e o Milton Café Neto. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Pensando então nessa temática do ensaio Resíduos Urbanos, né? Como que surgiu a ideia do grupo de vocês para realizar esse ensaio fotográfico? Foi uma construção até que rápida. Houve a proposta de fazermos um ensaio e conversando sobre coisas que nós gostaríamos de trabalhar, a ideia de seguirmos para algo não tão comum ou algo com um diferencial, ela se firmou muito rápido e o grupo decidiu pelo resíduo com, sei lá, 10 minutos de debate. A nossa proposta foi utilizar um recurso inanimado para poder conduzir uma história. Tentar traçar como que são os nossos reflexos no espaço geográfico. Então, você utilizar o resíduo para contar uma história de como nós vivemos nos pareceu bem mais interessante do que fotografarmos pessoas. Então, essa relação que vocês estabeleceram, né, vem dessa motivação de pensar o espaço público, de pensar, né, uma contribuição social e ambiental. Em que medida, né, essa proposta de vocês se relaciona a uma problemática, né, social que o jornalismo deveria retratar, deve retratar? Muitos trabalhos feitos em cima do lixo, eles possuem uma crítica social voltada para a gente ter um desenvolvimento mais sustentável. A nossa proposta foi que essa crítica estivesse em segundo plano e sim mostrar que a nossa alteração no espaço geográfico, ela produz lixo. Nós somos os seres que mais alteramos o nosso espaço. Então, contar como que a gente vive através do que a gente produz e joga fora. Às vezes o que a gente não repara nas pegadas que nós deixamos, não é? Porque nós estamos com o nosso lixo, a gente se desfaz do nosso lixo muito rapidamente, ou de uma maneira que a gente nem percebe. É jogar um papel fora, é não utilizar uma lixeira, é produzir um lixo desnecessário, poderia ser reciclado, aproveitado de outra maneira. A nossa ideia, ela envolveu isso também, de você medir o impacto através da demonstração desse resíduo. Por isso a ideia de nos fixarmos no resíduo em si, nesse primeiro momento, vamos dizer assim. Ou seja, tangibilizar aquela coisa que você, a partir do momento que você se descarta, você acaba não esquecendo que ele existe, mas ele ficou lá, ele está lá ainda e impactando o entorno. Toda essa reflexão que vocês trazem, né, para o ensaio, né, como que começou essa fase de planejamento, a pauta jornalística para a execução do ensaio fotográfico com essas características que vocês pontuaram? Foi uma discussão interessantíssima, porque como eu disse, a ideia original de nós trabalharmos numa linha de registro, vamos dizer assim, frio, ou seja, o registro do descarte e o desdobramento disso, deixar para o fotoleitor, ela foi muito natural. Quer dizer, nós seguimos e houve pouco atrito na hora de definir o encaminhamento. A pauta ela foi construída literalmente a 16 mãos e fluiu natural. Eu acho que a gente chegou num consenso para a ideia de uma maneira bem, curiosamente, bem homogênea. E a escolha dos cenários, né, que foram fotografados, né, como se deu? Vocês fizeram uma pesquisa prévia, alguma visita antes da fase de produção, de execução das fotografias? Na verdade, não. Nós tentamos traçar nessa condução das fotografias
o que fazemos naturalmente. Então, os fotógrafos em questão, eles narraram a história por onde eles passam. Eu estou indo ao trabalho. Estou fotografando todos os resíduos que encontro no caminho do meu local de trabalho. Funcionou mais ou menos dessa maneira e eu acho que essa é a pegada que queremos que quem nos vê, quem vê o trabalho consiga visualizar, que não é algo construído, algo fechadinho. Em qualquer lugar você vai ver resíduo. Andando daqui para sua casa, daqui para o seu trabalho, até mesmo dentro da sua casa você encontra. E como que vocês se organizaram, então, né, para este trabalho, né, desde a fase de produção, a execução com os repórteres fotográficos e depois na fase de finalização do material? Na fase de pré-produção, vamos chamar assim, ou vamos dizer que a pauta foi orientada para que você dirigisse o seu olhar para aquilo que você olha todo dia, mas não vê. Aí a ideia de caminho do trabalho, caminho da faculdade, de repente o seu próprio entorno, quer dizer, aquele pote que poderia ser usado para uma outra coisa, mas você joga fora. Ou seja, não procure. Observe o que é que está no teu entorno e que você normalmente não vê, porque você passa... seu olhar já está treinado a ignorar aquele lixo, aquele resíduo, aquilo que aparentemente não é mais útil. E a divisão da equipe em si, né? Quantos fotógrafos nós tivemos? Ao todo, se eu não me engano, foram uns 3 ou 4 fotógrafos que, no fim das contas, como a maioria de nós trabalhamos e fazemos outras atividades, um pedaço da equipe ficou responsável pela fotografia, outro pela edição, e nós ficamos mais encarregados para a produção, para a pauta, para qualquer tipo de aconselhamento, até mesmo para confluir esse trabalho final que estão todos vendo agora. E o que a gente tentou também é colocar uma certa construção, um certo pano de fundo. Ou seja, buscarmos referências, construirmos um texto curatorial, para dizer de alguma maneira, que conduzisse um fio no roteiro das imagens. Então, essa divisão nossa, ela foi razoavelmente fechadinha em função das atividades que a gente desenvolvia paralelo ao trabalho, né? No fim, nós exploramos a aptidão de cada um. Tem pessoas que gostam do nosso trabalho, que gostam mais de fotografar, da nossa equipe. Nós gostamos mais da parte contextual, da parte teórica, mas no fim das contas, tudo foi decidido em coletivo. A partir dessa coletividade, então, a Caroline continua com a gente no próximo bloco para comentar, né, a produção fotográfica em si, e o Milton se despede agora do Sala de Aula na TV, mas eu gostaria que você comentasse, antes de nos deixar, né, qual que é a avaliação final que você faz acerca, né, do ensaio fotográfico Resíduos Urbanos. Posso fazer 2 avaliações, né? Uma enquanto ao material e outra quanto ao resultado, vamos dizer assim, do desdobramento desse nosso trabalho, né? O material foi interessantíssimo, porque você vê que, modéstia à parte, o pessoal tem uma qualidade extremamente interessante, devido às nossas restrições de material, de tempo, etc. e tal. O pessoal fez fotos muito bem construídas, muito bacanas. E o desdobramento é aquela história, não é? A proposta, eu acho que a gente chegou bem perto do objetivo jornalístico que está por trás dessa ideia, que é você observar aquilo que todo dia está no teu entorno, aquilo que é seu, mas você não quer observar, você não quer conviver, você não quer, muitas vezes, aceitar que é você que fez. Então, eu acho que nenhum de nós vai tratar o seu resíduo, o seu lixo da mesma maneira depois desses meses aí focado no que é nosso, no que está aí, a gente não quer ver e não vê. Milton, eu queria agradecer então a sua participação. E no próximo bloco, aqui do Sala de Aula na TV, nós conversamos sobre a produção técnica e estética do ensaio fotográfico Resíduos Urbanos. Até já! Estamos de volta com o Sala de Aula na TV, um espaço para as produções dos estudantes de graduação da Unesp. O tema desta temporada é fotojornalismo. Aqui no estúdio nós conversamos sobre o ensaio fotográfico Resíduos Urbanos, a vida
narrada pelo lixo. Agora nós conversamos com o Rafael Almeida e a Caroline Mendes, que continua conosco. Como, a partir do desenvolvimento, né, desse trabalho, com foco em resíduos urbanos, no local de passagem dos repórteres fotográficos escolhidos dentre os integrantes do grupo, né, que técnicas que vocês utilizaram, né, para fazer esses registros fotográficos? Bom, pensando na parte da câmera, a gente pensou em planos um pouco mais abertos, mostrando não só o resíduo, mas o local onde ele está, como se fosse assim, uma chaga num local, às vezes porque a gente está tratando algo não belo, né, algo mais, o lixo, o resíduo. Então, assim, mostrando o contexto em que se encontra. Né? E como isso, às vezes, a gente, como o Milton havia dito no primeiro bloco, como a gente, às vezes, suprime isso de olhar, analisar o local e, às vezes, filtrar algumas coisas aqui no nosso enfoque, no nosso enquadramento, mais a questão do resíduo, mas a gente consegue suprimir muitas outras coisas que a gente vê pelo caminho. Você falou com relação ao equipamento. Que tipo de câmera que vocês utilizaram para fazer as fotografias? A maior parte das fotografias foi feita numa Nikon semiprofissional. Eu só não vou lembrar o modelo porque é do Fábio. Parte dessas fotografias foram executadas por ele no local de trabalho, assim. Ele trabalha próximo à rodoviária, então dá para perceber quais são os locais que ele passa e isso faz parte também da proposta. Ah, essa identificação com a cidade de Bauru, sim, então, pelo percurso. E algumas fotografias, como a proposta foi até a gente pegar coisas do nosso cotidiano, algumas fotografias foram tiradas até com um smartphone, tá? E assim, não perdeu muito em qualidade, porque hoje em dia eles têm uma qualidade legal de captação de imagem. Mas assim, foram algumas fotos assim, coringa. Outras a gente deu prioridade, por exemplo, o Fábio, que tem a câmera já com um potencial bem maior. Grande parte do ensaio fotográfico que a gente acompanha aqui no telão foi tirado durante o dia. Isso. Então a questão da iluminação não foi um grande problema para vocês, é isso mesmo? Isso. A iluminação até ajuda a agregar cores e até identificação, como a gente está tratando de lugares onde o resíduo está. Talvez se a gente tirasse uma foto noturna ou até pelos nossos equipamentos não serem de ponta, talvez pudesse dar um problema na hora de edição e etc. Então, acho que luz do dia é perfeito para tirar foto. Né? Esse trabalho sendo feito por diferentes repórteres fotográficos em diferentes locais, renderam quantas fotos? Cerca de 40 fotos. Foi um pouquinho trabalhoso a gente selecionar essas fotografias, pois algumas tinham, né, cenários repetidos, então a gente pensou em qual que está no enquadramento mais adequado para a nossa proposta. Tinha algumas que estavam com o plano mais fechado, então fugiam da proposta, a gente retirava. Eu acho que foi a parte mais trabalhosa desse ensaio, foi a seleção dessas fotografias e a construção de uma narrativa de acordo com as nossas rotinas. E o tratamento dessas fotos? Então, a partir dessa seleção, algumas foram descartadas por uma questão técnica, outras porque não compunham essa narrativa. Mas como que se deu depois essa finalização para a apresentação das 20 fotos que compõem o ensaio? Bom, filtradas aí as fotos que a gente ia selecionar para esse ensaio, a gente teve uma preocupação em editar, mas também não descaracterizar muito a foto na hora da edição, né? Então, assim, a gente não coloca muitos filtros, não altera muito a configuração da foto, mas, assim, sempre tentando deixar ela com um tom mais vibrante, mais... que desse um tom aí de um pouco de drama em si e deixasse as cores assim bem mais quentes e que despertasse a atenção. Como a proposta em si foi aquilo que a gente às vezes suprime, se a gente desse uma realçada, a gente ia perceber como aquilo é assim gritante, como a nossa capacidade em não enxergar é grande. Então, assim, tentando realçar, né, tornar mais nítido as imagens que a gente capturou. Para a gente poder destacar para quem está assistindo, facilidades e dificuldades da produção do ensaio Resíduos Urbanos.
Boa sorte. Bom, eu acho que facilidades em si foi como a gente abrindo o nosso olhar, a gente conseguiu encontrar muita coisa que às vezes estava até no nosso caminho, no nosso cotidiano. Então, assim, as fotos vieram com naturalidade, não foi nada assim, aí eu preciso tirar a foto. Não, o local, o resíduo estava ali, pronto, posto à nossa frente. Então, a facilidade maior foi encontrar. Tanto que foi tão fluido isso, que na hora de filtrar 20 fotos, a gente teve um certo problema, porque tinha muitas fotos e não dava para falar assim, nossa, essa daqui está dentro da nossa proposta, essa não. Na verdade, todas estavam. A gente fez uma escolha por gosto. Então, assim, fotografar não foi um problema. Problema, às vezes, a limitação em equipamentos. Né? Então, assim, a gente não contava com grandes câmeras profissionais, mas, assim, dentro das nossas capacidades, a gente trabalhou muito bem, pelo menos isso eu que estou dizendo. Então, eu acredito que, por a gente ter a abordagem de dia, a dificuldade maior mesmo, eu diria que foi por causa do enquadramento, porque as fotos foram naturais, quando a gente viu, já estavam todas selecionadas e a gente encheu uma pasta no Drive com elas. Assim como eu solicitei para o Milton no fim do bloco anterior, né, qual é a avaliação de vocês acerca desse ensaio finalizado? Eu fico muito satisfeita com esse ensaio, principalmente a gente não previu qual seria o resultado das nossas interpretações sobre essas fotografias. Então, essas fotos que abordam os resíduos urbanos como problemáticas sociais mais voltadas, mais próximas ao homem. Nós temos uma espécie de moradia embaixo desses trilhos. Nós temos um andarilho deitado. Mostrar que nós também ignoramos os nossos resíduos sociais. Tentar trazer uma responsabilidade social em cima disso, de não só de consumir consumir com mais sabedoria, mas também de deixar de ignorar o espaço do outro e por que o outro está fazendo aquele espaço como o seu. E você, Rafael? Eu tenho uma avaliação muito positiva, né, do que acabou se tornando esse trabalho. Inclusive, tem fotos aí que ficaram perfeitas no meu ponto de vista. Por causa de como o tema é pouco explorado e de como, às vezes, como a própria Mendes acabou dizendo, a gente acaba ignorando isso e como, às vezes, um enquadramento, uma foto fazem toda a diferença tem uma influência na nossa ideologia pessoal. Né? Então, como aquilo te choca, como aquilo age em você. Né? Porque, às vezes, se você olhar com pressa, você vai falar, é só um resíduo, é só um prédio abandonado, é só um lixo no trilho do trem. Mas quando você olha, assimila e usa os conceitos que a gente vai adquirindo conforme a gente vive, você fala, aquilo te causa uma reação, causa uma sensação, e eu acho que isso é o que tem de mais legal na fotografia, no jornalismo, é o que aquilo desperta em você. Né? Então esse trabalho mexeu bastante com todo mundo, eu acho que eu posso dizer, do nosso grupo, e comigo não foi diferente. Vocês estão aqui representando um grupo, mas individualmente, que foto vocês destacariam, né, sendo aquela mais emblemática, representativa da mensagem que vocês gostariam de passar desde o início do planejamento? O ápice, eu acho, dessas fotografias foi realmente, para mim, a do andarilho, que é a única fotografia que, mesmo sem identificação, você percebe que tem uma vida lá. Que a vida ela foi transformada em um objeto inanimado e sem importância. Eu acho isso muito provocativo e tocante. Bom, pessoalmente, eu acredito que essa é muito boa, mas a minha é uma que a gente tirou a foto de um muro em ruína e aí a gente tem no fundo, em segundo plano, algo belo, então a natureza, cores mais claras, e no primeiro plano a gente tem a erosão, né? Algo que já foi algum dia algo belo, ou talvez ficou parado no meio do caminho, mas a gente tem essa dicotomia, né? Uma coisa bela e algo que fere a beleza, algo que é feio, né? A palavra.
E a partir desse ensaio, né, positivo, a partir da visão de vocês, né, como que vai se dar a divulgação para além do programa Sala de Aula na TV? Nós provavelmente faremos um blog, né? Ou hospedar no blog que a gente já tem, talvez. Sim. E, assim, mídias sociais pessoais, como a maior parte a gente não tem problema de uso de imagem, de logomarca, nem nada. Acredito que possa ser divulgado e deva ser divulgado. E, assim, dentro da academia, acho que a gente teve um espaço legal para a gente estar mostrando esse tipo de conteúdo que a gente gerou e se impressionou com o que a gente produziu. E para a gente finalizar, qual a grande contribuição que vocês tiram disso, agregando a formação acadêmica de vocês, como você já antecipou, Rafael? A minha seria tentar traduzir os conceitos que são abordados dentro de sala de aula, uma formação humanística forte por meio de imagens. Tradicionalmente, eu tenho o costume de utilizar na forma textual, mas o próprio ensaio fotográfico se mostrou um desafio para mim, porque eu saí da minha zona de conforto e tentei mostrar sem palavras. Eu acho que se fosse resumir tudo em uma palavra, acho que seria sensibilidade, né? Como a gente às vezes é insensível a muitas informações que a gente tem no dia a dia. Queria agradecer, Caroline e Rafael, pela participação de vocês aqui no Sala de Aula na TV e parabenizando a vocês, em nome de toda a equipe, pelo trabalho realizado. Muito obrigada. Obrigado também. O Sala de Aula na TV fica por aqui e agora a gente acompanha o ensaio fotográfico na íntegra, Resíduos Urbanos, a Vida Narrada pelo Lixo. Até a próxima!